o que explica o paradoxo entre a nona colocação do Milan na tabela da Série A às 7 rodadas do término do campeonato e a invencibilidade dos rossoneri no Derby della Madonnina nesta temporada, em que eles são semifinalistas da Coppa Itália? Vamos debater. Se os torcedores milanistas ficaram insatisfeitos com a trajetória do Milan na edição anterior da Série A, porque o time ficou com o vice-título italiano a 19 pontos de distância da campeã internazionale, certamente eles iriam comemorar aquela campanha se soubessem o que estava por vir nessa atual temporada. A julgar que os rossoneri encerraram a 31ª rodada da Série A na nona colocação da tabela, somando 48 pontos. Para você ter uma ideia, são 13 vitórias, 9 empates, 9 derrotas, 47 gols marcados, 37 gols sofridos e míseros 51% de aproveitamento na competição. Ou seja, um desempenho bastante inferior em comparação às 21 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, 60 gols marcados, 34 gols sofridos e 68 pontos assinalados pelo Milan neste mesmo estágio do Calcio na temporada passada. Não à toa hoje o Milan encontra-se situado não apenas atrás dos principais concorrentes na briga pelo Scudetto italiano, como são os casos de Internazionale, Napoli e Juventus, como também de outros oponentes de nível técnico inferior em comparação ao Milan, como Atalanta, Bolonha, Roma, Lazio, além da Fiorentina, que inclusive foi a adversária do Milan nessa rodada anterior da Série A, um confronto importantíssimo no estádio San Siro, que reunia dois times separados a apenas 4 pontos na classificação. Uma diferença que seguiu inalterada após o término da partida devido ao empate em 2-2. Um resultado ruim para as duas equipes, mas que acabou sendo melhor para os rossoneri, que já perdiam o jogo por 2-0 antes mesmo dos 10 minutos. Então a realidade é que os gols de Tammy Abraham e Luka Jovic ao menos evitaram a segunda derrota do Milan para a Fiorentina nessa temporada, depois daquele revés por 2-1 no primeiro turno da Série A, marcado pelos 3 pênaltis desperdiçados no Artemio Franchi, sendo 2 pelos vasos do Milan nas cobranças de Theo Hernandes e Tammy Abraham, e outro pelo lado da Viola, perdido por Moises Kean. Aliás, eu puxei um dado bastante relevante, dando conta de que essa partida contra a Fiorentina foi nada menos do que a 13ª, somente no ano de 2025, que o Milan saiu atrás do marcador e, consequentemente, precisou correr em busca do resultado, um dado que retrata, dentre outras coisas, a falta de concentração por parte dos jogadores ou até mesmo displicência ali no início dos jogos. E cara, a própria temporada dos rossoneri serve como parâmetro para exemplificar esse total relaxamento do plantel milanista. Pois como pode um time que ocupa a 9ª posição na tabela da Série A ser semifinalista da Coppa Itália, estando a 180 minutos do título do torneio, e ainda se manter invicto no Derby della Madonnina, levando em consideração que dentre os 4 clássicos disputados contra a Internazionale nessa temporada, o Milan registra 2 vitórias e 2 empates, sendo que um deles valeu o título da Supercopa da Itália, né? Lembrando que o Milan se despediu da última temporada sustentando um longo jejum de 6 jogos sem vitórias frente ao seu maior rival. E além do Derby della Madonnina, algumas emblemáticas vitórias conquistadas pelo Milan também deixam claro que a mobilização dos jogadores é completamente diferente em grandes jogos. Vide, por exemplo, o triunfo por 3-1 sobre o Real Madrid em pleno estádio Santiago Bernabéu pela Champions League, ou então
a vitória de virada sobre a Juventus por 2-1 na semifinal da Supercopa da Itália, que marcou a estreia ali de Sérgio Conceição no comando técnico da equipe no começo do ano. Então, cara, é inegável que o terceiro elenco mais valioso do futebol italiano na atualidade tem condições e qualidade de sobra para realizar uma campanha muito melhor na Série A e também tinha para ir mais longe na Champions League, onde o Milan caiu de forma precoce diante do Feyenoord nos playoffs de repescagem do torneio. Por sinal, uma eliminação que teve a assinatura de Theo Hernandes, um dos jogadores que mais simbolizam esse desinteresse do Milan, juntamente com Rafael Leão e João Félix. Contudo, isso não é novidade para a torcida, tampouco para a diretoria milanista, que contratou Sérgio Conceição para substituir o conterrâneo Paulo Fonseca em dezembro do ano passado, exatamente para colocar ordem no vestiário depois que o antecessor entrou em rota de colisão junto aos principais líderes do elenco. Acontece que a personalidade forte e a rispidez do ex-treinador do Porto acabou colocando ainda mais gasolina no incêndio, né? E isso tudo, somado ao acúmulo de maus resultados, já colocam a saída do técnico português como praticamente certa após o final da temporada, por mais que o Milan tenha ganho a Supercopa da Itália sob o comando de Sérgio Conceição e também possa vir a vencer a Copa Itália. Inclusive, boa parte da opinião pública italiana incentiva a demissão de Sérgio Conceição ainda nessa temporada, o que na minha opinião seria uma enorme insanidade, para não dizer outra coisa. De acordo com o jornal Gazeta dello Sport, Massimiliano Allegri e Roberto De Zerbi aparecem ali como os principais postulantes para assumir o posto hoje ocupado por Sérgio Conceição. Entretanto, de certo mesmo é que o treinador português deixará o Milan na próxima temporada, que o clube passará por uma grande reformulação, tá? Que inclui não apenas a chegada de um novo treinador, como também de um novo diretor de futebol que irá liderar o projeto de reconstrução do elenco, cujo principal objetivo é resgatar a identidade do Milan, para que não aconteça, por exemplo, o que ocorreu nessa última partida contra a Fiorentina, em que nenhum atleta italiano iniciou a partida entre os titulares do Milan. Então, diante de todo esse contexto, é fato que o Milan contratará um novo diretor de futebol italiano, um novo treinador italiano, e na próxima janela de transferências irá em busca de jogadores italianos, mirando as contratações de figuras como Riccardo Orsolini, Federico Chiesa, Lorenzo Luca, Lorenzo Pellegrini, Brian Cristante, Destiny Udogie e até mesmo o David Fratesi, que vem andando meio insatisfeito ali na Internazionale devido à pouca minutagem que Simone Inzaghi vem lhe dando. A intenção da cúpula diretiva milanista com tudo isso é justamente resgatar a tradição do clube, que viveu seus momentos de maior glória durante as passagens de Nerio Rocco, Arrigo Sacchi, Fábio Capello e Carlo Ancelotti. Ainda assim, a aposta entre Massimiliano Allegri e Roberto De Zerbi mostra que o Milan se encontra completamente perdido no que diz respeito a qual modelo de jogo ele quer praticar, uma vez que tratam-se de dois treinadores com perfis, características, doutrinas e filosofias absolutamente distintas, né? Seja como for, somente o caneco da Copa Itália seria capaz de diminuir um pouco o impacto causado pela decepcionante temporada realizada pelo Milan, já que a briga por uma vaga na Champions League é meramente ilusória nessa reta final de temporada, haja vista os 0,33% de chances de classificação dos rossoneri ao torneio continental, considerando a difícil tabela que eles terão nesses últimos 7 compromissos da Série A, na qual enfrentarão Udinese, Atalanta, Venezia, Genoa, Bolonha, Roma e o praticamente rebaixado Monza. Bom, então é isso aí, eu vou ficando por aqui, eu agradeço mais uma vez a sua atenção e, como sempre,
eu gostaria de pedir a gentileza para que você inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo, ative o sininho das notificações para ficar por dentro sempre que sair um novo vídeo e siga as nossas redes sociais através do site soccerblog.com.br ou deste QR Code que eu vou deixar aí na tela. Você terá acesso a todos os links de nossas redes sociais e a todo o nosso conteúdo na internet. Um forte abraço, uma excelente semana de Champions League para você. Até a próxima e saudações!